Oi, gente. Vocês já perceberam como o Bolsonaro tem um problema com o intestino delgado? Com o problema dele são problemas abdominais e o intestino é intestino delgado. Delgado tem a ver. Mas toda vez que ele tem um problema de saúde, coincide com um problema da vida pessoal, da política, não é? Escândalos. É impressionante isso, não é? E a UOL fez uma recuperação de todas as internações e é impressionante como elas coincidem com crises pessoais e na família. Eu vou recuperar aqui para vocês algumas delas e vocês vão ver como elas têm relação. Em janeiro de 2019, Queiroz e Flávio Bolsonaro, né? O Fabrício Queiroz com aquelas movimentações de dinheiro atípicas, a rachadinha do Flávio Bolsonaro, e Bolsonaro se submeteu a uma cirurgia naquela época, né? Em setembro de 2019, as queimadas na Amazônia, o clima tenso com Sérgio Moro. Lembram que ele demitiu o Ricardo Galvão quando ele avisou que a floresta estava queimando, em vez de se preocupar com a queimada da floresta, e foi internado, né? Ele foi internado quando fez cirurgia de correção de hérnia, né? Justamente naquela época, né? O escândalo aconteceu, ele vai internado. Michele Bolsonaro, Queiroz e os 89 mil reais. Semana depois da revista Cruzoé revelar que o ex-assessor Fabrício Queiroz e sua mulher, Márcia Aguiar, repassaram 89 mil reais para a ex-primeira-dama, Bolsonaro avisou aos apoiadores que passaria por uma cirurgia. Também tem a CPI da Covid. Quando, no mesmo dia que o Senado prorrogou a CPI da Covid, que estava mostrando todos os crimes sanitários de Bolsonaro, todos os absurdos que ele falou com relação a máscaras, a vacina e tal, ele também foi internado para tratar de uma obstrução intestinal. Impressionante isso. Chuvas na Bahia e férias. Em janeiro de 2022, teve uma tragédia na Bahia com diversas chuvas, né? Pessoas morreram, pessoas ficaram desabrigadas e o Bolsonaro estava de férias. Ele foi criticado por causa disso. Logo depois das críticas, o que é que acontece? Ele é internado passando por obstrução no intestino porque ele teria engolido um camarão sem mastigar. Assim, a gula foi grande demais, engoliu o camarão sem mastigar e foi parar no hospital. E no escândalo do MEC envolvendo corrupção e os pastores, o Milton Ribeiro, as barras de ouro, os pastores, ele também foi internado nessa época. Impressionante, por desconforto abdominal, no mesmo dia que o então ministro, né, o Milton Ribeiro, pediu exoneração, né? Horas depois da invasão, também no 8 de janeiro, né? 8 de janeiro já desse ano, deputados americanos chegaram a pedir a expulsão de Bolsonaro, né? Mas ele acabou voltando um mês depois, mas ele estava, horas depois, ele foi internado na madrugada com dores abdominais, horas depois da invasão golpista, né? É impressionante isso. E agora, com as joias, disseminação de fake news, o golpismo, ele admitiu que mandou mesmo essas mensagens golpistas. Agora, Bolsonaro vai internado mais uma vez com problemas intestinais. É impressionante. O Homem-Aranha, ele tem o sentido aranha, né? É um herói. É diferente do Bolsonaro, né? Que quando sente o perigo, ele tem o sentido da aranha. É impressionante isso. O Bolsonaro, toda vez que tem o perigo, ele sente no estômago, né? É super estratégico esse estômago sensível, não é? Esse intestino sensível aí, essa região abdominal dele, múltiplos problemas diferentes, né? Deve ser o intestino delgado, talvez, que também dê muito problema agora, né? O hacker. Mas é impressionante como ele tem problemas durante esse período, né? E o Bolsonaro, é bom a gente separar e diferenciar do bolsonarismo, né? O Bolsonaro, ele está inelegível, ele está caindo a popularidade dele nas redes, ele está em processo de, destruição, do fim do Bolsonaro, não é? Mas o bolsonarismo, esse ainda existe com força, né? O Tarcísio de Freitas lá em São Paulo, Romeu Zema em Minas, na Câmara de Deputados, no Senado. Então, a gente não pode relaxar tanto com relação ao bolsonarismo. Mas o Bolsonaro,
tudo leva a crer, a Polícia Federal está preparando o terreno para prendê-lo. E eu repito a minha sugestão, que ele deve ser preso, o mandado de prisão deve vir no dia 7 de setembro. Eu acho que é um dia, assim, simbólico. Seria maravilhoso. Imagina, a gente comemorar a independência, não só do Brasil, mas o livramento do Bolsonaro. Estamos nos livrando do Bolsonaro. Seria uma data histórica. A minha sugestão fica para a Polícia Federal. É claro que é uma piada, é uma gracinha minha, mas se vier a acontecer, seria uma coisa assim maravilhosa. A Polícia Federal, na minha avaliação, está prendendo o Bolsonaro aos poucos. Está deixando as pessoas com clareza de que ele vai ser preso todo dia. Se vocês pararem para pensar, isso é uma estratégia. Todo dia a Polícia Federal, agora foi essa coisa da ordem das fake news. Todo dia, ou de cada 2 em 2 dias, a Polícia Federal solta mais alguma evidência ou prova que prejudica o Bolsonaro. Por quê? Porque ela está preparando o psicológico dos brasileiros. O nosso já está pronto, de vocês também, né? O nosso corpo já está pronto para comemorar a prisão. Mas tem uma parte dos brasileiros que ainda não estão prontos, que ainda precisam ser preparados, né? Psicologicamente, para se acostumar com a ideia do Bolsonaro ser preso. E aí o que a Polícia Federal está fazendo? Ela está preparando essas pessoas. Dia após dia solta uma notícia nova indicando que, olha, as provas contra o Bolsonaro são grandes, tem muitas evidências. Ele soltou notícia, mandou ordem para soltar notícia falsa. Ele tem o dedo dele, a digital dele no contrabando e na muamba das joias, né? Ele foi golpista. A Polícia Federal vai preparando o terreno para quando for anunciada a prisão preventiva do Bolsonaro, a maioria dos brasileiros dizerem: pensei que ele já estava preso. Não estava preso, não? Poxa, com tantas provas, com tantas evidências, claro que ele vai preso, não é? A surpresa vai ser ao contrário, quer dizer, pô, só agora, rapaz? Já era para ter sido preso antes. É essa estratégia da Polícia Federal preparando o terreno. Agora, é interessante que o Bolsonaro parece ter também um sistema abdominal bastante estratégico, né? Porque toda vez que o medo pega, não é? Que tem aquele problema, assim, aliás, um dos filhos dele já teve problema também com medo e com a situação aqui de baixo, né? Mas enfim, você lembra daquele debate, né? Do Flávio, foi o Flávio. Se eu não me engano, foi o Flávio Bolsonaro, né? Pois é. E essa situação, agora nós vamos acompanhar nos próximos dias se a prisão vai ser em setembro ou em outubro. Mas me parece muito pouco provável que ele não seja pelo menos acusado formalmente e que o passaporte dele seja retirado, porque Bolsonaro pode fugir. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe se torna membro, apoiador, quem sabe divulga o abaixo-assinado fora Roberto Campos Neto, que está no comentário fixado. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.